Boa noite a todos. Nós já estamos aqui com a presença do nosso entrevistado dessa noite, aguardando só mais o Ricardo entrar também. Sinaliza por gentileza, doutor Emerson, você está me escutando aí direitinho? Só sinalizar, doutor Emerson, se está ouvindo direitinho aqui a minha voz. Ok. Você pode falar aí no seu microfone, por gentileza. Pode falar para a gente ver se está saindo aqui direitinho. Alô, boa noite. Pronto, chegou aqui. O senhor está me ouvindo direitinho? Estou lhe ouvindo bem agora. Ok, obrigado. Então, gente, nós, conforme informamos ontem, iríamos ter hoje a participação também de alguém que pudesse nos ajudar a refletir a temática do Pacto pela Vida e pelo Brasil, diante dessa experiência também vivida no dia a dia, uma experiência prática. E hoje nós temos a alegria de partilhar com vocês a experiência. Nós temos aqui hoje o Ricardo Lima, é o atual presidente do CNLB, que é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, no Regional Nordeste 3. E Dr. Emerson Ferreira, ele que é médico dermatologista, já foi candidato a prefeito e a governador de Sergipe, foi vereador e é professor da Universidade Federal de Sergipe. Ele é coordenador da Comissão de Formação do CNLB, do Regional Nordeste 3, e representa o nosso regional também no Nacional Pacto pela Vida e pelo Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Emerson. Eu estou aqui com o padre Edinaldo, que é o pároco da São Francisco de Assis, que agora está em festa. Ele vai dar as boas-vindas para que a gente possa iniciar em seguida, ok? Doutor Emerson, boa noite. Tudo bom, meu querido? Boa noite, boa noite. É com alegria que nós estamos celebrando o novenário de São Francisco de Assis, o padroeiro da cidade. Esse ano a abertura maior, o ano passado foi triste por causa das limitações, tivemos que celebrar de portas fechadas, e esse ano a graça já aconteceu de estarmos aqui em praça, nesse pátio livre, como o senhor pode ver, com todos os fiéis. Quer dizer, nem todos, mas uma grande parte. Então, seja bem-vindo, o Espírito Santo te ilumine e que tudo que o Senhor venha a dizer seja de fato como crescimento e nos ajude na compreensão desse pacto pela vida. Então, doutor Emerson, diante do atual cenário de crise política, de polarizações, que tem também abalado os setores social e econômico do Brasil, onde a população vem sofrendo seus efeitos, como que a proposta do Pacto pela Vida e pelo Brasil pode nos ajudar a enfrentarmos esta situação? Fique à vontade para falar ao público. Boa noite, Paulinho. Boa noite ao padre Edinaldo, mais uma vez. Boa noite a todas as pessoas, a todos e a todas presentes. É com alegria que agradeço a oportunidade para participar desse evento. Como foi dito, eu faço parte da coordenação do grupo do GT Nacional do Pacto pela Vida e pelo Brasil como representante do Conselho Nacional do Laicato. Conselho Nacional que foi convidado pela própria CNBB. Então, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, inicialmente, é um evento idealizado pela CNBB, que, juntamente com a OAB, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a ABC, a SBPC e a Comissão Arnes de Direitos Humanos, fizeram uma carta ao povo conclamando para o Pacto pela Vida. Em julho, isso foi em abril do ano passado, em julho saiu uma carta ao povo de Deus, assinada por cerca de 152 bispos, e isso avançou para que nós constituíssemos, no final do ano, esse GT. E esse Pacto pela Vida é um movimento das pessoas de boa vontade, em função de que e por que surgiu esse Pacto pela Vida. Surgiu, conforme o Paulinho estava falando, em função de uma crise sindêmica que o Brasil enfrenta. O que seria essa crise sindêmica? É a somação
de uma crescente concentração de riqueza que produz desemprego, produz fome, que deixa as pessoas sem teto, sem terra e sem trabalho. E essa crise social, essa crise política, essa crise econômica, ela se soma, é nesse cenário que acontece a crise sanitária. Então, a sindemia nada mais é do que essa conjunção de crises, algumas que pré-existiam, e mais a pandemia que assola o povo brasileiro. E aí o Pacto pela Vida, ora, nesse momento de pandemia, 5 bandeiras, que seriam vacina e oxigênio para todos e todas, defesa do Sistema Único de Saúde, se não fosse o Sistema Único de Saúde, seria da grande maioria pobre desse país. E já estamos com praticamente 600 mil vidas perdidas durante essa pandemia. Nós temos também a defesa da agroecologia, da economia solidária, da agricultura familiar, como bandeira desse movimento. O auxílio emergencial que perdure enquanto durar a epidemia. E também nós temos como 5º ponto a investigação dos governantes por suas ações e omissões com relação a essa pandemia. Agora, é importante que a gente tenha um entendimento que essa crise não aconteceu, todas essas crises que eu falei aqui, porque o mês passado, ou porque o ano passado, ou porque... Não, essas crises a gente precisa entender, e eu vou fazer um recorte a partir dos anos 70, quando o capitalismo mercantil muda para a financiarização do capital, ou seja, quando o dinheiro passa a ser uma mercadoria, e aí muda completamente o perfil dos bancos, e no serviço de globalização, os bancos fazem do dinheiro uma mercadoria, e esse sistema ele se sustenta no endividamento das pessoas e no endividamento dos países. Então, é o avanço do sistema da dívida e é o avanço do endividamento das pessoas, porque o capital financeiro, qual a diferença com relação ao capital mercantil? O capital mercantil está baseado na criação de empregos, de fábricas e tudo, para que o povo possa trabalhar. Já a financiarização leva a um processo de desindustrialização que acontece no Brasil. Aqui no estado de Sergipe, nos últimos anos, nós tivemos mais de 30% de perda do processo industrial. Então, há uma desindustrialização desse país e uma concentração na produção de commodities com a agressão da natureza, com desrespeito à criação, onde não há uma destinação universal da criação para todo ser humano. Não se respeita a dignidade do ser humano. Então, isso foi gerando progressivamente o quê? Desemprego, foi gerando fome, foi deixando as pessoas sem terra, sem trabalho e sem terra. E é esse cenário em que a pandemia chega aqui no Brasil. E a gente não pode esquecer dessa realidade, desse processo histórico, para contextualizarmos o porquê dessa crise, por que o povo passa fome. O povo não está passando essa situação caótica tão somente por conta da pandemia que chegou, está passando por conta de todos esses cenários, de todas essas crises, e porque nós não temos no Congresso quem represente a população. Mesmo nesse cenário, se faz reforma administrativa, reforma trabalhista, reforma previdenciária, que só tira direitos da população. Então, isso gera a população para essa situação. E aí é importante que a gente tenha um outro entendimento, que é do povo de Deus. Enquanto pessoas de boa vontade, como sujeitos eclesiais, nós leigos e leigas, temos a missão, temos a responsabilidade, pelos nossos dons, pela nossa vocação, pela nossa espiritualidade, de sermos a igreja no mundo, de sermos a igreja no coração do mundo, de estarmos inseridos nessa realidade, né, com responsabilidade com o clero, em responsabilidade com a hierarquia da igreja, mas esse papel é principalmente nosso, de estarmos na sociedade, lutando para
que a gente tenha o respeito à dignidade das pessoas, que é o fundamento principal, né, é o princípio fundante da doutrina social da Igreja. Então, é por conta disso que nós estamos nesse movimento, que nós estamos nessa luta, pedindo o empenho das pessoas, no sentido de que a gente busque fazer o abaixo-assinado para que a gente consiga aí 1 milhão ou mais de assinaturas, para que possamos encaminhar ao Congresso, no sentido onde a gente se posicione, onde a gente anuncie o reino e onde a gente denuncie essa sociedade que ela é injusta. E se nós não reagirmos, isso vai evoluir para a desumanização. Nós estamos nos desumanizando. Não existe mais comunicação, não existe mais escuta ativa, não existe mais diálogo afetivo. E sem isso não existirá amor, não existirá respeito. Então, o Pacto pela Vida tem esse compromisso, tem um papel fundamental de cumprir enquanto mutirão das pessoas de boa vontade, para que a gente possa anunciar o reino existente entre nós e denunciarmos essas injustiças que têm acontecido, tudo por conta desse sistema da dívida, desse processo de financiarização e desse processo de crise da democracia representativa, que não representa mais o povo e foi cooptado, foi totalmente controlado por esse capital financeiro que hoje controla governos, controla poderes legislativos, enfim, faz todo o controle e deixa o povo brasileiro nessa situação. Por isso que existe o pacto, Paulinho. Muito obrigado, doutor Emerson. Muito esclarecedor, a sua participação, inclusive, fortalece ainda mais, né, Padre Naldo, para que a gente possa, como cristãos, nós todos como cristãos e, sobretudo, católicos, também encarar esse desafio de sermos, de certa forma, o contraponto de tudo o que vem acontecendo na sociedade. A festa de São Francisco nos inspira, a partir do modelo dele também, de que nós precisamos estar atento à necessidade do outro. Enquanto as coisas estiverem boas somente para cada pessoa, é um sinal de que tudo anda muito ruim. Então, o tema do nosso, o padre está lembrando aqui que o tema da nossa festa esse ano é isso, é sentir com a igreja num só coração e numa só alma. Então, que a gente possa de fato estar unido, inclusive aproveitando a própria palavra do Dom Valmor, que quando lançou aquela carta no dia 7 de abril de 2020, ele dizia que se nós permanecermos unidos de mãos dadas, a gente consegue conquistar muita coisa. Então, eu agradeço de coração sua participação. Eu estou vendo que o Ricardo entrou aqui, eu queria passar um instante para que ele pudesse falar, já que ele é o presidente do Conselho Nacional do Laicato, e assim a gente vai se despedindo. Mas eu espero que o senhor primeiro possa falar e depois o Ricardo entra aí. Ok, Paulinho. Eu serei breve, vocês estão no horário da programação, breves. Só quero dar uma saudação muito especial para você, ao querido Padre Adinaldo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa das reuniões da CNBB, para o Dom Guido, não sei se está, e para todos os paroquianos, que é o santo do meu coração, da minha admiração, né? Então, doutor Emerson já deu a palavra dele. Eu peço desculpa, porque no início eu não consegui entrar, estava com problema de internet. Mas agora, como você já está na hora da sua programação, somente essa citação, esse abraço carinhoso a todo mundo, povo de Paulo Afonso. Espero que logo que pandemia estaremos aí presentes, Paulinho, para falar sobre o Conselho de Leigos, falar sobre economia de comunhão. Você pede que a gente fale sobre isso também, economia de Francisco, toda essa frente nós podemos participar com vocês. Obrigado, um abraço grande, estamos à disposição. Muito obrigado, e em nome também de Dom Guido, que está sempre nos acompanhando. Seu áudio cortou em alguns momentos, mas deu para entender claramente, e nós queremos sim a sua presença tão logo aqui conosco, para que possamos falar dessa economia solidária, economia de Francisco, e assim a gente possa ir consolidando essas ações que fortalecem cada vez mais a democracia, sobretudo, chama para o campo da decisão das coisas o próprio povo, que é aí de onde emana o poder. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui com o Hamilton, fundador da comunidade Boa Nova em Recife, e também nós teremos já temos a presença confirmada de irmã
irmã Violeta, de Salvador, vai estar também conosco. E fechando no dia 4, nós teremos a participação de Maria Rita, a sobrinha de Santa Dulce, né? Que vai estar conosco falando da experiência prática, da caridade, do encontro ao próximo. Deus abençoe vocês, tudo de bom, e a gente vai se falando aos poucos. Amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Milton é o sergipano também, viu? Obrigado. Abraço para vocês. Valeu.